Você já ouviu falar em pós-modernidade? Você sabe o que é pós-modernidade? Nesse vídeo vamos tratar sobre isso. Me acompanhe. Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Cido, popularmente conhecido como Professor Cido. Quero dar as boas-vindas aqui no canal e, como de costume, pedir a grande contribuição de vocês que se inscrevam aqui no canal, dê o seu joinha. Quanto mais joinha vocês clicarem lá no joinha, vai ajudar, vai fazer com que o vídeo possa ter um alcance maior. Preciso muito da contribuição sua. Pois bem, vamos direto então ao assunto sobre pós-modernidade. Eu penso assim que esse assunto sobre pós-modernidade ele tem uma importância no momento como esse que nós estamos vivendo no mundo. Inclusive é uma reflexão para podermos assim entender o que está acontecendo com esse nosso mundo, o que está acontecendo com as pessoas. Por que tantas mudanças, tantas reviravoltas que está acontecendo, né? Aqui no Brasil, e a gente vai percebendo que essas reviravoltas elas estão acontecendo nos Estados Unidos, estão acontecendo na Europa, tá? E isso tudo no que diz respeito não apenas à questão política, porque estamos presos, né? Assim, aos acontecimentos da política. Isso é claro que faz parte da nossa vida. Mas tem muita coisa assim de diferente, né, que está acontecendo na sociedade, por exemplo, que está acontecendo com as pessoas, o comportamento das pessoas, uma série de mudanças que vem acontecendo e a gente precisa então assim fazer uma reflexão um pouco mais profunda para poder tentar entender tudo o que vem acontecendo. E eu quero trazer então aqui hoje para vocês sobre, pelo menos assim, para um início de conversa, esse assunto que diz respeito sobre pós-modernidade. Bom, para a gente poder falar assim sobre pós-modernidade, primeiramente a gente tem que começar com a modernidade. Eu não vou me prender assim muito longamente sobre a questão da modernidade, tá? Porque, num certo sentido, talvez não tendo tanto conhecimento, a gente tem um entendimento assim do que é a modernidade, porque é o que faz parte, por exemplo, da nossa vida já há um bom tempo, né? Tudo que nós sabemos, que nós conhecemos, que nós vivenciamos na sociedade, no dia a dia, num certo sentido, faz parte dessa modernidade, esse entendimento de modernidade. Mas a modernidade, é bom que se diga, teve assim o seu início, né? Muito assim, de modo especial na filosofia, isso é bom que se diga que para cada ciência tem uma localização histórica, né, de quando foi, por exemplo, que começou determinados períodos. A filosofia sempre coloca o século XVII como o início da modernidade, né? Então a modernidade ela teria talvez assim, o seu início mesmo no século XVII. Já vinha desde o Renascimento, né? Muitas mudanças acontecendo. O Renascimento geralmente o pessoal classifica assim como uma fase de transição, né, entre o período medieval para o período moderno. Mas na filosofia o ponto assim de localização para o começo da modernidade está no século XVII e tem alguns autores, né, que são identificados assim como se fossem os iniciadores, por exemplo, desse período da modernidade. O Descartes, por exemplo, na filosofia é um, né? Outro também é o Galileu Galilei, né, dentro do campo da ciência, isso já é muito conhecido, né? A grande mudança que acontece é a chamada ruptura epistemológica, né, do século XVII, quando o heliocentrismo, né, toma lugar ao chamado geocentrismo, né, que era um tipo de crença
antiga, tipo de ciência que era defendida até no período da Idade Média, de que a Terra que girava em torno do Sol, de que o universo não era infinito e assim por diante. Com o heliocentrismo há toda uma mudança em que a Terra é que gira em torno do Sol e que o universo, então, existe uma infinitude, não é? A partir de Giordano Bruno, uma infinitude no universo, que o universo, então, ele é infinito. A modernidade ela foi se construindo, né? Quando a gente fala assim, se construindo, porque é como se fosse um projeto, né? É muito comum assim considerar que a modernidade ela foi construída a partir de um projeto chamado de iluminismo, né? Então é assim chamado de projeto iluminista, que esse projeto iluminista ele teve assim uma construção maior no século XVIII e também no século XIX, e com isso então essa construção desse projeto foi o que deu base de sustentação ao que nós chamamos de modernidade. Então, a questão, por exemplo, da racionalidade é o que se faz muito presente, né, nesse projeto iluminista. Aí você tem a presença de diversos pensadores, né, cientistas, que faz parte desse projeto chamado projeto iluminista. O que realmente caracteriza isso que nós chamamos de modernidade, né? Porque uma coisa que precisa levar em consideração é o que se chama paradigma, né? Esse nome que é dado de paradigma como um modelo, né? Um modelo de homem, um modelo de sociedade, um modelo de cultura, um modelo de ciência, né? Um modelo de valores e assim por diante. Ou seja, quando a gente considera assim que a partir do século XVII você teve uma mudança, as mudanças elas estão em cima desses modelos ou desses paradigmas, né? Então, modelo de homem, quando você tinha, por exemplo, no período da Idade Média, em que o ponto central, né, das preocupações humanas, né, intelectuais, científicas e tudo mais estava voltado para Deus, né, com o teocentrismo, a partir do período então da modernidade, o ponto central é o homem. Então você tem o antropocentrismo, o humanismo e assim por diante. Você tem uma série de modelos que eu não estou aqui considerando todos os modelos, mas o que a gente precisa compreender é que o que vai caracterizar então modernidade, que vai ser chamado de modernidade, é o rompimento com tudo o que vem antes ou que vinha antes. Níveis de compreensões que nós tínhamos, por exemplo, até a Idade Média, então são rompidas, por isso que a gente chama também de ruptura, né? Então são essas rupturas que vai dar então espaço e lugar para o novo, né? Para o início de uma novidade, né? Então essas novidades que são as características da chamada modernidade. Agora, para nós considerarmos assim pós-modernidade, nós teríamos então que ter um outro tipo de rompimento novamente. Um rompimento agora já não seria mais com a antiguidade, mas com a modernidade. Então, esses modelos que eu falei para vocês, modelo de homem, modelo de sociedade, modelo de valores, modelo de ciência, assim por diante, já teria que ser rompido, então, para dar espaço a uma novidade, a algo novo, né? Que então chamaríamos de pós-modernidade. Aqui vem um problema, porque você tem uma diversidade de autores, cada um a seu modo, inclusive, vai localizar um período em que eles vão dizer que a pós-modernidade, então, passou a ter o seu início a partir dali, né? Tem muitos, por exemplo, que consideram que a pós-modernidade teve o seu início com a Segunda Guerra Mundial, ou após a Segunda Guerra Mundial, com o término da Segunda Guerra Mundial. Então você teve uma série de mudanças que aconteceram, né, no mundo e que vem acontecendo, né, e que esses acontecimentos, essas mudanças, então estariam ligadas à pós-modernidade. Tem outros que já classifica que é quando o homem foi à Lua,
né? Quando o homem foi à Lua, o período em que o homem foi à Lua, então seria então a mudança, né? Que poderia ter acontecido, haveria então um rompimento, né? Com o antigo para poder dar espaço à novidade, né? A essas mudanças de paradigma, como eu coloquei para vocês. Outros já consideram que os anos 80, né? Os anos 80 talvez estaria localizado mais um período assim da pós-modernidade. Porque nos anos 80 nós vamos ter diversos acontecimentos, né, importantes no mundo. Então, são questionados e para alguns vai acontecer, né, um determinado rompimento com ideologias, né, ideologias, por exemplo, marxistas, né, a queda do Muro de Berlim, que também poderia ser caracterizado, né, como também um início aí da pós-modernidade. Então, só estou aqui apresentando para vocês como que cada um, a seu modo, então, vai apresentar esse rompimento, tá? Que vão dizer, então, que nós tivemos o início da pós-modernidade. Na filosofia, tem um filósofo, né, que é bastante conhecido, né, no campo da filosofia, que é o Jean-François Lyotard. O Jean-François Lyotard é um filósofo de 1924, que foi quando ele nasceu, e morreu em 1998. O Jean-François Lyotard ele escreveu um livro, A Condição Pós-Moderna. É muito interessante que esse filósofo, né, ele tem assim chamado a atenção do mundo inteiro, né, de diversos campos, por exemplo, do saber, que nós então estaríamos, né, já numa pós-modernidade. Talvez o Jean Lyotard ele tenha assim uma referência mais dos anos 80, né, com o que aconteceu, por exemplo, que eu disse para vocês, queda do Muro de Berlim e assim por diante. Mas ele ainda considera no campo da filosofia que, vamos dizer assim, pelo menos como se fosse uma espécie de introdução, né, de começo, né, para poder se fortalecer cada vez mais essa pós-modernidade, já teria iniciado bem antes, lá no século XIX. E ele vai dizer assim que, por exemplo, o filósofo Nietzsche, o Friedrich Nietzsche, o seu pensamento, né, a sua filosofia, então seria um rompimento, né, um rompimento drástico mesmo, com todo tipo de filosofia que foi construído, por exemplo, até esse período do século XIX. Então ele classifica assim que o Nietzsche talvez pudesse ser então um filósofo em que a partir dele, a partir do seu pensamento, nós temos aí, é como se fosse um rompimento com uma linha de pensamento que perdurou durante mais de 2000 anos, como é o caso do pensamento metafísico, pensamento ontológico, né? Que foi construído, que foi toda uma construção filosófica, que o Nietzsche, quem já conhece a filosofia de Nietzsche sabe muito bem. Alguns até consideram que a filosofia de Nietzsche é a filosofia do martelo, né? Que é o da desconstrução, né? Que desconstrói todo tipo de pensamento que vem de antes, né? Até o período nietzschiano, e que a partir dali ele tenta então construir uma nova linha de pensamento diferente, e que essa linha de pensamento então poderia dar assim base de sustentação, por exemplo, à pós-modernidade. E depois, a partir dali, né, com Nietzsche, então você tem outros pensadores, como vou só apenas citar um exemplo aqui, como nós temos Deleuze, também o Guattari, e antes mesmo, né, antes de Deleuze e Guattari, nós tivemos o Michel Foucault, né? O Nietzsche que foi responsável, por exemplo, para que esses outros pensadores, que chega até o período contemporâneo, que traz assim
ou constrói uma outra linha de pensamento muito diferente daquela linha de pensamento, daquela filosofia que veio se constituindo, né, desde a antiguidade, chegou até o período da Idade Média e que também na modernidade ela ela não entrou em decadência, né? Pelo contrário, ela foi fortalecida. Então, quem seria responsável por esse rompimento mesmo seria o Nietzsche. Eu pretendo gravar um outro vídeo porque esse assunto ele é bastante complexo. Espero que vocês tenham compreendido pelo menos assim essa parte introdutória que eu trouxe até aqui para vocês. Vou tentar assim trazer vários assuntos aqui muito interessantes sobre a questão da pós-modernidade e a intenção é chegarmos até o momento atual. Por hoje, muito obrigado por você aqui que acompanha o meu canal e até a próxima vez.